bênçãos. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa as crianças, os jovens, abençoa os casais. Abençoa, meu Pai, o teu povo, Senhor. Abençoa também a nossa cidade de Aracruz. Abençoa o nosso estado do Espírito Santo, o nosso estado do Brasil. Ó Pai, toma, meu Pai querido, os governadores, os presidentes em tuas mãos, os deputados, vereadores, os policiais civis, militares, meu Pai querido. Ó Pai, os juízes, os delegados. Ó Pai querido, toma, meu Pai, ó Deus, advogados. Toma, Senhor, esta família que precisa de um socorro, de uma providência. Abençoa as escolas, abençoa, meu Pai, as creches, as faculdades, os professores. Assim nós te agradecemos por tudo e pelo que o Senhor vai continuar fazendo em nosso meio. Usa teu filho que vai trazer a tua mensagem, Senhor. Usa de uma forma poderosa, usa como nunca, Senhor. Fala com o teu povo, porque o teu povo está faminto, o teu povo está sedento para ouvir a tua palavra nesta noite. Assim nós te agradecemos e te glorificamos. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. 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 Então senta aplaudindo a Jesus bem forte que é para Jesus, bem forte que é para Jesus, igreja viva. Graças a Deus. Vamos então receber nesta noite o nosso, louvado seja o nome do Senhor, presbítero Adilson. Vai estar nesta noite, graças a Deus, trazendo a mensagem. No final, o cantor Moisés vai estar cantando o louvor, né? No Santo do Santo. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do presbítero Adilson. Bem forte, igreja. A paz do Senhor para a igreja, meus irmãos. Sempre acreditei. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia, glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Uma alegria muito grande estarmos falando um pouquinho do grande amor de Deus, né? Aleluia. E sabemos que é uma responsabilidade muito grande, mas eu glorifico a Deus porque quem fala é o Espírito Santo. Somos apenas servos para fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer, incumbido para falar segundo o querer dele, a vontade dele. E por isso que estamos aqui um pouquinho falando, aleluia, da palavra de Deus, que é tão maravilhosa, é como uma fonte de águas viva para os nossos corações. Vamos estar lendo então Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os irmãos têm liberdade para sentar. Glória a Deus, glória a Jesus, graças a Deus. Aleluia. Uma questão, irmãos, em cima dessa palavra, talvez você já até meditou nisso, mas quer levar uma reflexão, fazendo uma pergunta para a igreja: para que quer que nós exercemos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer? Tanto é que quando Deus criou de início aí, né, o primeiro casal perfeito, Deus modulou o seu corpo, aquele boneco. E quando modulou, em Gênesis 1:26, ele falando: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha só a alegria ao temos de nós sermos imagem e semelhança de Deus, né? E nós vemos gradativamente que quando Deus fez o homem imagem e semelhança dele, agora ele deu o sopro de vida. A contar em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, que Deus soprou as narinas do homem e fez alma vivente. Então todos nós temos alma e temos espírito, e nós viemos de Deus. Assim como nós viemos de Deus e viemos com propósitos específicos sobre essa terra, também voltaremos para Deus. E é isso que temos que entender e compreender. Mas no entanto, irmãos, assim como Deus criou o homem do pó, da argila, do barro, ele soprou as suas narinas e deu fôlego de vida, Deus criou também os seres angelicais. E quando Deus criou os seres angelicais, Deus os criou com um propósito também específico, em fazer a vontade dele. E nós temos que entender e compreender, irmãos, que jamais Deus vai obrigar-nos a servir, a trabalhar forçado. Temos que compreender e entender isso, que Deus ele nos dá o livre-arbítrio, assim como deu os anjos que se rebelaram contra Deus, e Deus os lançaram de alto a baixo,
e preparou um lugar de tormento e dor, que é o inferno. Agora muitos têm medo de dizer, né? Foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos, que é o acusador, que é justamente os anjos que se rebelaram contra Deus, queriam usurpar o trono de Deus e queriam ser maior que Deus, e Deus os lançou de alto a baixo. Apocalipse 12, 4, versículo 4 fala que a terça parte das estrelas dos céus foi lançada de alto a baixo. Isso quer dizer que ficou duas terças partes. Uma terça parte desceu, mas ficou duas terças partes do céu adorando a Deus. Porque Deus, Ele deu um livre-arbítrio a todos nós como seres angelicais. E os seres angelicais escolheram se rebelar contra Deus, e Deus os lançou de alto a baixo e preparou o Hades, o sexto Senhor, o Gênero, o Tato, como assim você quer dizer, para os anjos que se rebelaram contra Deus, que lançaram de alto a baixo, e assim foi preparado, porque o inferno é dividido em de sala, né? Tem o Hades mais baixo, aleluia, aí o Tato, depois o Gênero, e por fim no fundo, fogo do abismo. E nós vimos, irmãos, que assim como Deus criou os anjos, que foi lançado de alto a baixo e preparou o inferno para eles, Deus criou também o casal. Esculpiu e soprou, como já fizei aqui no capítulo 2 e o versículo 7 de Gênesis. Mas, no entanto, meus irmãos, temos que compreender e entender que nós, como temos a escolha de fazer ou não a vontade de Deus, o livre-arbítrio, Adão e Eva estavam ali no jardim, e Deus deixou tudo designado para eles crescer e multiplicar e povoar a terra, mas deixou a árvore da ciência da vida, do bem e do mal, para eles não comer um dia, quando comer morreria. Meu Deus, olha aí, Pai. E nós vimos, meus irmãos, que assim como Deus deu o livre-arbítrio para nós, os seres humanos, que Adão e Eva deu, e infelizmente o inimigo mais que depressa ele nessa terra, sob o domínio da terra, quando Deus os lançou de alto a baixo, quando se rebelou contra Deus, e Deus permitiu do alto a baixo ter o domínio. Espírito Santo de Deus. E infelizmente, no primeiro casal que Deus criou perfeitamente, o adversário, que é Satanás, não tinha domínio sobre eles. Mas, no entanto, aleluia, o adversário deu um jeitinho para dominar. E é isso que o inimigo faz, irmãos. Se nós não temos o cuidado, porque nós somos fruto do pecado do primeiro casal que pecou, que foi Adão e Eva. E o pecado veio sobre o mundo, porque através, aleluia, daquela serpente, a qual, aleluia, o inimigo induziu aquela serpente a enganar a Eva, e gradativamente Adão, o pecado veio sobre o mundo. E assim, irmãos, é do mesmo jeito, o inimigo, ele vai ser induzir nós em querer saciar coisas boas, coisas banais, coisas super, coisas passageiras deste mundo. A cada dia, irmãos, as igrejas estão sendo bombardeadas todos os lados, e muitas das vezes, se nós não ficar atentos, o inimigo vem de mansinho, aleluia. Se nós não tivermos cuidado, corremos risco de estarmos dentro da casa do Senhor, ou então na presença do Senhor e em falha, em pecado. Meu Deus. E temos que ter esse cuidado, porque Ele trabalha sagazmente. E se nós não temos esse cuidado, nós vamos deixar de fazer o propósito que Deus designou para nós estarmos fazendo. A vontade de Deus. Glória a Deus. E assim como o primeiro casal pecou, que foi Adão e Eva, Deus deu segunda oportunidade, como todos nós temos enquanto estamos com vida. Porque no tempo que Adão e Eva pecou, antes de pecar, o tempo da inocência, depois quando pecou, veio o tempo da consciência. E hoje é muito comum, se nós que servimos a Deus,
o mundo lá fora olha o ímpio. Ele vê para nós quando pecamos, eles são o primeiro a acusar. Pecou. Ou seja, os ímpios estão conscientes dos seus pecados, porque eles são os primeiros a acusar. Meu Deus. Mas passou o tempo também, irmãos, patriarcal, que é justamente mediante os nossos pais na fé. Depois veio o tempo da lei. E hoje, aleluia, aleluia, diante da circunstância a qual o homem veio a pecar, Deus precisou enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz, para nos dar a oportunidade de nós restituirmos com Deus, através de Jesus Cristo. Aí precisou de Deus assim enviar o seu filho descer, despir de sua glória, do seu poderio, veio como cordeiro mudo, morrer numa cruz para nos salvar. Aleluia. Glória a Deus. Para nos dar a vida Glória a eterna. Jesus. E nós vemos que o amor de Deus, ele estende e continua estendendo sobre todos. E o amor de Deus é inigualável, incomparável, não tem outro igual. A qual ele enviou o seu próprio Filho para justamente nos resgatar mediante a graça, quer dizer, favor imerecido. Aleluia. Por mais que nós tentamos Glória passar, a Jesus. dedicamos, oramos, consagramos, por mais que nós esforçamos para dar o melhor para Ele, não tem como pagar. Meu Deus. Mas Deus espera de nós uma coisa, irmãos. E temos que entender isso, compreender. Inclusive, a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi ele reconhecia, tanto é no 51:5 de Davi, ele fala, em pecado, ou seja, em iniquidade concedeu a minha mãe quando eu nasci, ou seja, a criança ela já nasce no pecado. Mas a partir do momento, quando ele cresce, passa a ter o entendimento entre o bem e o mal, ele tem que tomar posição, se ele fica do lado bom ou do lado mal, mas nós sabemos muito bem que hoje em dia os valores têm mudado, irmãos. Onde o certo é errado é o certo. E se nós não temos cuidado, nós acabamos agindo na mesma atitude e corremos risco de perder a nossa salvação. Tão fácil, tão sutilmente. E é por isso, irmãos, que temos que exercer a fé mediante o que Davi mesmo exerceu. Um homem segundo o coração de Deus, mas tinha intimidade, se jogava, se lançava aos pés do Senhor, se deleitava. Tanto é que a palavra de Deus fala que ele orava 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia e à tardezinha. Tinha um contato, tinha ligação direto com os céus. E nós sabemos muito bem disso, quando Jesus morreu na cruz. Antes de Jesus morrer na cruz, as pessoas eram espiadas pelo pecado através de um cordeiro, ou um carneiro, ou um animal, para ser sacrificado, para pagar a expiação do pecado. E anualmente, como foi cantado no louvor aqui, o sacerdote oferecia um cordeiro em sacrifício aí por todo o povo, Aleluia. para perdão dos pecados. E agora Jesus, ele foi o cordeiro imaculado que morreu na cruz para nos salvar, nos dar vida eterna. Mas isso, aleluia, não nos dá, aleluia, a possibilidade de ficar falhando, pecando, errando e continuar no erro. É Deus, é E hoje o perigo, irmãos, que nós vemos é as pessoas estão tendo a mente cauterizadas. Como assim? Porque pecado nós sabemos que é iniquidade. Pecado é distancia o homem de Deus. E nós sabemos que não existe tamanho de pecado. Uma vez que eu penso mal de alguém, eu já perco. Uma vez que eu coloco no meu coração maldade, eu já perco. Uma vez que eu estou vendo uma cena errada, eu já perco. E muitas vezes nós, às vezes, deixamos o inimigo induzir. E muitas das vezes, irmãos, aquilo vai só proliferando. E quando pensa que uma pessoa está longe da presença de Deus e começa a fazer a vontade, não de Deus, mas do inimigo. Deus. E temos que ter esse cuidado.
Não estou aqui querendo apontar pecado de ninguém. Não cabe a mim, porque somos fruto do pecado que foi Adão e Eva. Todos nós somos sujeitos a pecado. Mas precisamos reconhecer, confessar, porque todo pecado tem nome. E muitas vezes a maioria das posições eclesiásticas, principalmente os ministros da palavra de Deus, não toca nesse assunto e passa a mão na cabeça de muitos e não mostra o lado certo e como deve agir. Aleluia! E nós vimos, irmãos, essa responsabilidade tão grande como ministro. Há um peso que falamos aqui, se estiver falando da palavra, eu vou prestar conta a Deus. Glória a Deus. E muitas vezes nós estamos ouvindo muitas heresias, muitas distorções da verdade. Por que isso está acontecendo? Porque estamos no fim dos tempos. Olha aí, e o pecado tem entrado nas portas das igrejas e muitos não têm entendido. Para que alcançamos o perdão, temos que reconhecer, confessar, temos que nos jogar, nos lançar, nos deleitar, porque Ele está sempre pronto a receber o nosso perdão, o nosso conserto. Mas temos que entender, aleluia, que nós precisamos melhorar as nossas vidas. Porque se nós mantemos, irmãos, da mesma maneira, se Jesus é, ou se partirmos, irmãos, e não ter tempo para arrepender. Não estou aqui contando, mas a realidade, irmãos, estamos no tempo do fim. Meu Deus! Vou falar uma coisa que talvez vocês podem até me ignorar, mas é triste. Eu lembro muito bem que eu estava na igreja, numa congregação, orando na parte da tarde com 4 irmãos, eu mais 3 irmãos, eu estava em 4. E Deus usou, irmão, aquele irmão, era um jovem, em profecia, pastor, para falar, se ele viesse, Jesus viesse naquele momento, uma igreja que tinha mais de 80 membros, apenas 4 pessoas subiam. Meu Deus! Olha, mané. Papai, tem E o misericórdia! pior, irmão, dentre essas 4 pessoas, a pessoa, irmão, que estava profetizando não subiria. Meu Deus! Como você explica isso? O jovem que estava profetizando não subiria porque estava pecado com Deus. E ele depois acabou confessando. Por isso que o Provérbio 28:13 fala: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia! Glória a O Deus! segredo é confessar e reconhecer, irmãos, até na mente. Não espera Deus usar o pregador, falar na palavra. Não! Pede a Deus na mente. Deus está sempre pronto a nos perdoar. Deus está sempre pronto a receber o nosso conselho, porque somos fruto do pecado, mas temos que reconhecer, se cauterizar, que é um perigo. Vou falar mais um assunto um pouco polêmico aqui, que é justamente sobre a mídia, a qual muitas posições eclesiásticas têm canais, aleluia, de televisão. E infelizmente, para vocês verem que eles estão corrompidos, estão no pecado, vocês não consertar, Deus vai requerer Deus, porque eles estão enganando as ovelhas. Tem um versículo que fala, vocês conhecem muito bem, talvez melhor do que eu, que comunhão tem a luz com as trevas. Uma vez que eu ando na luz, eu não posso ter comunhão com as trevas. Meu Deus! E esses pastores de mídia, para eles ter um canal na mídia de televisão, eles precisam assinar, ter um pacto, uma aliança com ali justamente a mídia para manter esse canal no ar. E o pior é que esse dinheiro é dinheiro dos fiéis de dízimo. E eles fazem essa aliança justamente falando que não pode pegar contra a prostituição, contra a bebida, o cigarro, contra a vaidade, só pregar bênção e prosperidade. Agora eu te falo, como esses pastores vão alcançar a salvação se eles estão comprometidos com o pecado, estão levando as ovelhas tudo para o inferno junto com eles? É muito sério, irmãos. Deus nos leva a falar, a alertar, porque Ele ama, Ele não quer que ninguém se perca, mas hoje em dia muitos estão perdidos dentro da casa do Senhor. Meu papai! Então, irmãos, temos que ter cuidado. Tu és tremendo, Senhor. Ciência, convicção. E por isso temos que andar segundo a palavra, apesar, que infelizmente existe tanta palavra, tanta Bíblias. É, Jeová! Tanta Bíblias.
Era esse, pastor. E infelizmente, as posições eclesiásticas estão escrevendo Bíblias para massagear o ego da humanidade, das almas, e preocupando mais com dízimo, oferta, do que com a alma delas que estão perdidas na casa do Senhor. Infelizmente. Porque estamos no tempo do fim. Eu vou entrar num assunto polêmico, porque eu gosto disso e tenho que falar, porque Deus está me direcionando a falar. Eu não estou aqui para contar ninguém, mas Deus está me direcionando. Eu tenho que falar. Meu Deus e meu Pai. Uma heresia que fala que é uso e costume que vem justamente da maçonaria, que é coisa do diabo, ou seja, o acusador, que é a pessoa se vestir levianamente de qualquer maneira e falar que não tem nada a ver. Se vocês pesquisar, vocês veem que vem justamente da maçonaria, que pode andar todo vaidoso, todo pintado, todo maquiado, que não tem nada a ver, que Deus tocar o coração. Distorce a verdade. E sendo que Tessalonicenses 5:23 fala, em 2 Tessalonicenses, Meu Deus. e o mesmo Espírito santifica tudo, em espírito, alma e corpo. Tem que mudar tanto de dentro como de fora. Tem que mudar tanto de fora como de dentro. Mas Deus não vai obrigar. Deus não é ditador como um país comunista que é a China. Tem que andar de acordo com a ditadura do governo. Não, Deus não faz isso. Ele toca no coração. Mas eu te falo como a igreja, como as pessoas, os cristãos vão aprender se as próprias posições eclesiásticas não pregam mais. Não ensina mais a verdade. Não mostra mais o caminho. Por exemplo, todo tipo de pintura de cabelo, pintura de maquiagem, de unha, tudo quando essa dona vem. São produtos cosméticos. Vocês já pararam de pesquisar de onde veio isso? Justamente, irmãos, do petróleo. Agora eu falo para vocês de onde vem o petróleo. Eu acho que precisa falar muito, porque todos são entendidos e compreendem muito bem de onde vem o petróleo. Mas infelizmente, Satanás ele oculta a verdade para as pessoas não aprender a verdade como ela é e acaba induzindo as pessoas no erro, igual abriu a igreja no centro há pouco tempo, porta larga, as mulheres todas maquiadas, todas arregadas de qualquer maneira, servindo o diabo dentro da igreja. E fala que estão salvos. Pinturas e maquiagem, tudo quanto é tipo, irmãos, vem justamente do petróleo. O petróleo vem de restos mortais, tanto de ser humano como sangue, como de animais. E como você está usando essas coisas, está em pecado de abominação contra Deus. É forte, não é? Mas é só pesquisar. Pesquisa na internet. A internet, eu sempre falo, muitos não taxaram como louco e taxam. Eu falo que a internet é do diabo. Não tem tempo de falar, os aparelhos eletrônicos é do diabo. Porque é o diabo que induziu as pessoas e deu sabedoria, sagacidade, porque tudo veio de lá do abismo para projetar. Falo mais aí, irmãos. Por exemplo, hoje as famílias estão tendo mais comunicação entre si, às vezes um do celular de cá, do celular de lá. Como de Deus ocorre dessa? Deus não está nisso, não, irmãos. Agora a gente tem que usar a ferramenta do diabo para desmascarar Satanás. O negócio de saber usar, se souber, não usa. Por exemplo, o que vai acontecer? 3 coisas que vai acontecer. Vou falar rapidamente no fim dos tempos, até 2030 para acontecer. E já está acontecendo. Já está acontecendo ainda. É sério, irmãos. Isso, Deus prova o amor para com a humanidade. Muitos não entendem isso. Deus permite o mal para que o homem venha reconhecer Jesus quanto a ti. Primeiro, já tem muitas cidades, vocês sabem disso, vocês pesquisaram nos jornais que acompanham, muitas cidades que estão sendo invadidas por águas. E Deus tem permitido, vai permitir mais ainda, porque para que a humanidade venha se unir, largar um pouco as coisas materiais, aleluia, os interesses próprios e unir e ajudar uns aos outros. É o que está acontecendo e vai suceder cada vez mais. Uma segunda coisa que já começou a acontecer, o apagão. Como? Quando tem um apagão, como
Aleluia, glória a Deus, a pessoa vai conseguir conectar no celular, nos aparelhos da mídia. Não tem como, aí vai estar unido, dividir com o vizinho os alimentos daqui e dali. E o apagão começou já em uma cidade, não estou falando mentira não. É verdade, já começou em alguma cidade e vai só proliferar. Irmãos, isso prova o grande amor de Deus. Por isso que Deus enviou o melhor de si, de sua glória, e despiu de sua glória, que foi Jesus por na cruz para nos salvar. Mas os homens não estão dando crédito, estão colocando a Bíblia como qualquer outro livro, Meu Deus. no mesmo patamar. E ainda tem cara de pau de falar que todos os caminhos levam a Deus, essa coisa do diabo, para induzir as pessoas no caminho errado e ir por tudo, por fogo do inferno. Glória a Deus. E infelizmente, irmãos, Espírito Santo. está para vir uma doença pior do que o corona ainda. E isso vai fazer que até entre os familiares se separem mais ainda de que aconteceu no tempo do corona. E porque Deus permite isso, isso prova o amor de Deus para com você, meu amigo ouvinte, para com a humanidade, porque Ele ama e permite o mal para que nós venhamos unirmos e olhar e clamar a Deus. Aleluia, Senhor. E eu creio, irmãos, acontecer esse tempo que Espírito Santo. as grandes igrejas vão servir de terra de abrigo para pessoas abrigar. Nas ruas, nas praças, eu creio que nessa hipótese vai chegar um momento que as pessoas vão estar orando e clamando, buscando a Deus, unidos, nas casas, nos lares, nas varandas. Por quê? Porque Deus já permitiu o mal, para que o povo venha entender e compreender que é não ficar, não só apenas ficar entre quatro paredes, de casa para a igreja, de igreja para casa, enquanto tem pessoas morrendo e parando no fogo do inferno, muitas vezes até a nossa alma comprometendo por negligência, queremos andar de qualquer maneira, achando que Jesus é só quem só quer o coração. Glória a Deus. Isso é o amor de Deus. Deus. É o verdadeiro amor de Deus. A qual muitos não entendem, compreendem e falam que somos loucos, como quadrados, como fanáticos, mas a Bíblia fala isso, irmãos. 1,26, eu sempre fiz, versículo 16, quer dizer de João. O poder de Deus é loucura. É loucura. Quem fala a verdade está achando como quadrado, como louco. E quem diz, pastor, que eu sou melhor do que Estevão? Pegaram Estevão, irmão, né? É, irmão. Pegaram Estevão, apedrejaram ele. E ele teve graça na carne fraca. Foi o primeiro martírio, está no capítulo 7. Atos dos Apóstolos. Para pedir a Deus, Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Espírito. Será que você pode pedir oração, orar a Deus para perdoar aquele que te apedreja, que fala mal, que te julga, que te aponta? Ou você está usando a mesma arma do diabo Aleluia, Senhor. para tentar lançar eles para o buraco? Porque eles já estão praticamente no buraco, só enfiar mais. É verdade. E Romanos 12, 20, 21, não vence o mal com mal, mas com bem. E quando nós vencemos o mal com bem, amontoará as brasas de fogo sobre a nossa cabeça. E realmente, irmãos, é muito bom vir aqui, porque é pastor Adriano, é meu irmão, né? Minha família está praticamente toda aqui. Vou falar a palavra de lisonjeiro só para massagear o ego, né? Depois quando mais vai dar tudo no fogo do inferno. É verdade. Aí o meu sonho vai ser culpado aí. Aleluia. Uma vez que eu perdi. Deus. É por isso que Deus, às vezes, aleluia, nos separa para um particular, para nós ter intimidade, assim como Daniel teve. Aleluia, Senhor. Orava 3 vezes por dia, a qual muitos não querem mais orar, pagar preço, e estão engolindo qualquer coisa, de qualquer maneira, para garganta abaixo, e recebendo tudo achando que Jesus é açougueiro, só que é o coração. Aleluia. Ah, salvação para graça pode tudo. Pode mesmo. Mas não entra no céu mesmo. Outra coisa que pode se tornar absurdo que eu vou falar aqui. Eu fiz questão de ir até essa irmã, pastor. Questão de perguntar ela pessoalmente. Porque tem coisas que até, meu Deus, como pode isso acontecer? Numa igreja, irmãos, cerca de 400 pessoas. Deus revelou para a irmã, 1% só subiria se Jesus viesse naquele momento que Deus revelou para ela. Aleluia, Senhor. Olha, irmãos, tempo que não volta mais. Eu não sou tão velho, mais na igreja primitiva.
Antes das igrejas, irmãos, tradicionais, não tinha esse negócio de vaidade, não andava mulher igual prostituta, me desculpe a expressão, eu não estou aqui apontando ninguém, tudo de qualquer maneira, era diferente. Eu não estou falando da igreja que eu cresci, não, irmãos, eu estou falando de modo geral. A gente viu diferença entre o que serviu e o que não servia a Deus, mas hoje você não sabe nem quem é crente mais. Meu Deus. Porque tem, irmãos, de pessoas que têm cara de pau de pegar o microfone e pregar, doutrinar, mas eles próprios não vivem. Em 1 João 2,4 fala: aquele que diz conhece os seus mandamentos e não os pratica é mentiroso, a verdade não está nele. Eu não concordo. Tudo bem que o obreiro falou há pouco tempo aqui, se pelo menos 2 ou 3 pessoas subir, espero que sobe muito mais, mas eu preciso falar a verdade, para que veja, mas como eu vou encobrir a verdade e deixar a pessoa parar no fogo do velho com a negligência? É muito sério. É muito sério. O que tem de crente seguindo esses pastores da mídia, irmãos, servindo o diabo juntamente com eles, andando de qualquer maneira, não dá testemunho, estão tendo mais a nomenclatura que essa estrela, e as almas perecendo, Meu Deus. preocupando em dinheiro, em glamour, em riqueza, em posição. É muito sério. E que possamos entender e compreender que a morte de Jesus na cruz não foi em vão. Ele amou todos, abraçou todos cordialmente, mas para que todos venham alcançar essa salvação, tem que entender o plano e reconhecer. E não é tempo mais de ficar passando a mão no pecado, irmão. Não estamos aqui apontando ninguém, mas eu servimos a Deus do diabo, eu sempre frisei isso. Se algum dia eu ficar encobrindo a verdade dentro da igreja, eu prefiro que Deus me mate e me leve. Aleluia. Sempre falei isso. O senhor dizia também. Já pensou, do tempo na igreja, no ministério que eu saí dele, irmãos, fiquei cerca de 30 anos. 30 anos. É, Jeová, é forte o mistério. Agora já pensou? Tanto tempo na igreja, Jesus, se eu ficar para trás, então eu vou perder a salvação. Irmãos, a verdade está diante dos nossos olhos, todos conhecem. Melhor do que a gente, mas o diabo cega. Por que o diabo cega? Segundo Coríntios 4,4, Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandece a luz do Evangelho, que é a imagem de Deus. Porque o diabo não quer que nós iremos para o céu. Verdade, Jesus. Ele quer levar juntamente com ele tudo para o inferno. Aleluia. Olha aí, pai. E infelizmente, hoje as pessoas estão se vendendo. O Espírito Santo de Deus. Irmãos, não quero aqui achar melhor não, eu sou pecador, eu sou falho, mas o negócio é conhecer o caso ali. Vocês podem puxar no YouTube, essa irmã ela veio na igreja aqui, cantar do centro uma vez, ela veio, irmãos, a Fabiana Anastácia, ela só puxar no YouTube, puxa o testemunho dela, já partiu. O diabo se apresentou em pessoa, no seio de Anicão bonito, para ela oferecer riqueza, para ela cantar para o diabo, e continua na igreja, é o que está acontecendo. Tem tantos pastores que precisam aceitar Jesus novamente, está com uma credencial, mas servir o diabo. A maioria, irmãos, presos na maçonaria, estão amaldiçoados. Há pouco tempo, irmãos, Deus mostrou alguns desses abutres, me desculpa a expressão, vindo contra a gente para tentar calar a gente. Estão na vida errada, não prega a verdade, não fala a verdade, tenta tapar a boca da gente. E se a gente não tem uma vida de oração, irmão, a gente acaba sendo conivente. Esses falsos hereges, esses enganadores, esses hipócritas, Meu Deus. Deus. estão enganando as pessoas, levando as almas tudo para o inferno com eles se não arrepender. Aí tem cara de pau de usar a Bíblia. Usa ainda, irmãos, a parte que fala justamente sobre Salomão. E Salomão foi maçom mesmo. Porque quando Salomão pecou contra Deus, a Bíblia fala, ele casou com mulheres estrangeiras. Essas mulheres estrangeiras, elas tinham adorado vários tipos de Deus. 1000 mulheres no total. E na velhice ele se corrompeu porque ele começou a adorar esses deuses
E como Deus tinha dado no início da sua caminhada sabedoria a Salomão sabia muito bem lidar com os demônios, fazia os rituais, os sacrifícios, tudo bonitinho e saía bem. Porque é dom, sabedoria é dom, Deus deu o dom aí. Deus o dom, mas estava usando para servir a Satanás. Aí, muitos maçons, falam mesmo, mãos abertas, mas não tem medo. Vão na mesma linhagem de Salomão, porque assim como Salomão arrependeu, e tem o tempo de arrepender, acham que vão alcançar a salvação. Jesus, fala. É muito sério. Jesus. Muito sério. Aí, aqueles que não têm visão de Deus, não têm discernimento. Não tem discernimento porque não ora mais, não jejua mais, não tem discernimento. Quem serve a Deus, que está servindo o diabo dentro da igreja. Aí vai para essa igreja, corta lá, corta de tudo, já perdeu muito tempo a doutrina da verdade, anda de qualquer maneira igual o mundanismo. A Bíblia fala em 1 João, irmão, só lê 2,18. E infelizmente, são justamente, infelizmente, falsos profetas. Muitos têm feito anticristo, são os falsos profetas. É o que está acontecendo ultimamente. E nós temos que ter cuidado, porque até nós mesmos podemos correr o risco de perder a salvação e de ficar para trás. Vamos andar segundo a palavra, que é a mesma. Está lá em Hebreus 13:8 concluindo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E que antes era pecado, quem diria que não é pecado mais? Vai nessa. Depois, quando partir dessa vida para outra, será tarde demais. Glória a Deus, nós vamos estar de pé agradecendo por esse momento maravilhoso, por essa palavra, e que possamos manter firme. Estou aqui apontando ninguém, o Espírito Santo que nos leva a falar, né? Mas o segredo é reconhecer, irmãos, né? Reconhecer e manter firme olhando para Jesus. Se olhar para A ou B, você não consegue chegar no céu. Mas quando nós nos jogamos nos pés do céu, reconhecemos, sempre procuramos. Aleluia! Glória a Deus! Vamos chegar lá. Tanto é que Deus revela dentro da palavra, concluindo lá no capítulo 8 de João. Todos conhecem essa palavra muito bem. Trouxeram a mulher prostituta para diante de Jesus, falou: olha, ela foi pegada no adultério. Aí o que Jesus falou? Quem teve pecado, atira a primeira pedra. Todos saíram porque todos tinham pecado. E é isso. O segredo é reconhecer. Né? Quando nós temos a oportunidade de falar, de mostrar, orientar, tudo bem. Agora não podemos apontar. Quando nós temos a oportunidade de orientar aquele que está do nosso lado, é desse jeito. Né? Nós vamos fazer uma oração neste momento, né? Para que Deus venha trabalhar. E se você vê a necessidade de se lançar, se deleitar, deleita nos pés do Senhor, né? Que Deus, Ele não despreza, né? Está lá em Salmos, um coração contrito, quebrantado, puro. Deus não despreza, irmãos. O negócio é se lançar, se deleitar. Se deleita no Senhor, neste momento. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração, né? Neste momento, e que você possa estar assim, meditando nessa palavra, e assim fazer parte desta igreja que vai morar no céu. Sim, meu Deus, meu Pai. Sim, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso. Sim, meu Pai. Continua se trabalhando, sustentando a cada um. Sim, Deus, sei, aleluia, Jesus Todo-Poderoso, que o Senhor quem faz a obra domina. Segura nas mãos de cada um, estruturando, alicerçando, dando graça, para mantermos firmes nesta fé, nesta peleja, nesta marcha. Deus Santo abençoe a cada um poderosamente. Aleluia, estruturando, alicerçando, cortando os laços, as cadeias, correntes, e fazendo grande obra, grande êxito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, rápido a palavra aí, logo após o pastor vai estar orando. 1 João capítulo 1, versículo 7 apenas. É bem com esses versículos, irmãos. Logo após o pastor vai estar orando com o momento da ceia. 1 João capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus, glória a Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7. E sempre o pastor já vai estar orando.
para nós cercarmos a mesa do Senhor. Mas, se andamos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Graças a Deus. Está aí, irmãos, palavra maravilhosa. A luz, por quê? Porque Satanás, ele saiu da luz, passou a andar nas trevas. Ele é treva, então ele muda a pessoa a andar nas trevas. Mas quando andamos na luz, que é Jesus, andamos segundo a vontade do Senhor. E temos comunhão. E também, né, através do sangue dele, que sempre nos purifica de todo pecado. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não se é blasfema contra o Espírito Santo. Meu Deus. Mas qualquer que seja pecado, não gosta de se jogar, se lançar, se deleitar e reconhecer. Glória a Deus, glória a Jesus. Nosso pastor vai estar orando nesse momento, né? E eleva a sua voz, você que vai participar da ceia, né? Ao Senhor, e se joga aos pés dele, e assim, agradecer ele por fazer essa obra tão linda, e que possamos participar desse grande banquete. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus pela vida do presbítero Adilson, amém, irmãos? Mais forte para Jesus, só Deus para abençoar o presbítero Adilson, amém? Que palavra poderosa, hoje é o dia de ceia, culto de ceia. Vamos estar também louvando a Deus aí com o louvor da harpa 301, né, presbítero? 301, vamos estar louvando, louvado seja o nome do Senhor. O louvor da harpa cristã, pode estar louvando, presbítero, aí do seu lugar aí, 301, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, presbítero, 301. Adora a Deus aí. Glória a Deus. Irmãos, eu queria pedir aos irmãos que vai participar da ceia para estar sentando aqui nesse banco da frente. Quem vai participar da ceia, fazendo um favor, pode ser. Pode cortar a live, tá, meu filho? Deus abençoe.